Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o assunto hoje começa com o presidente Lula. A página Liberalismo Brazuca criticou a postura deste governo, deste presidente, que se apresentaram na campanha eleitoral como a representação da democracia contra o fascismo, o autoritarismo, o totalitarismo nazista do governo anterior, e hoje fazem gestos claros de aceno a práticas ditatoriais. A posição de Lula em relação a Daniel Ortega. Daniel Ortega é o ditador da Nicarágua que vem perseguindo violentamente a oposição. E há uma claríssima leniência do presidente Lula e do seu governo em relação ao comportamento abjeto de Ortega. Não há desculpa de que se trate de uma potência nuclear, como no caso da Rússia, porque Ortega é apenas mais um tiranete bolivariano, mais um tiranete da América Latina na área de influência do Brasil, onde o Brasil poderia exercer o seu poder, a sua expressão como potência regional. No entanto, o presidente Lula silencia diante das barbáries perpetradas pelo regime de Ortega. Ao mesmo tempo, o presidente faz um esforço enorme, ameaçando inclusive cortar emendas de aliados que venham a assinar a favor de uma CPMI para investigar os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Atos cometidos com a intenção, aparentemente, de produzir um Capitólio versão brasileira, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da não aceitação do resultado eleitoral. No entanto, o presidente Lula não quer que a questão seja investigada. Por quê? Porque o presidente Lula não quer que esses vandalismos sejam apurados. Em vez disso, como registra o artigo, é Temer quem é acusado de ter participado de um atentado à democracia, que foi o impeachment a ex-presidente Dilma, tratado pelo PT e pelo governo até hoje como um golpe contra Dilma, o que é uma ofensa às instituições republicanas. Onde a coerência nesta situação? Isto só é coerente com o desvario econômico que o PT prepara para o Brasil e é esse o móvel da reflexão do professor Ubiratã Jorge Iório, nosso membro do Conselho Superior do Instituto Liberal, no seu texto Dicas para Devastar uma Economia. Diz-nos o professor Iório que chega a ser assombroso que a essa altura do campeonato, depois de pelo menos 250 anos de discussões decorridos desde que a economia passou a ser considerada uma ciência e de 4 milênios de evidências empíricas, ainda estejamos fadados a suportar economistas com verdadeira tara por controle de preços e por outros erros primários. O professor Iório elenca uma série desses erros que muitos economistas defensores do governo do PT ainda estão defendendo. Uma pausa para alguém que mereça homenagens, nós temos do João Luiz Mauad A Sabedoria de René Descartes. Filósofo, físico e matemático francês René Descartes nasceu em 31 de março de 1596 e morreu em 11 de fevereiro de 1650. Então, esse pensador que viveu entre o finalzinho do século XVI e o século XVII é o personagem do episódio da série A Sabedoria D, com uma série de citações relativas à liberdade, de alguma forma, à crítica, ao pensamento, que tem algum eco das ideias liberais, das preocupações liberais, uma seleta de citações feita pelo nosso Mauad. De volta às críticas, mas agora uma questão que não diz respeito exclusivamente ao Brasil ou ao PT, mas ao mundo. Do Roberto Rachevsky, Os combustíveis fósseis vão destruir o mundo? O texto é uma crítica do Rachevsky às legislações ambientais que vêm sendo feitas contra o uso dos combustíveis fósseis. Na opinião do Rachevsky, os estúpidos não conseguem perceber além da primeira imagem que lhes vem aos olhos. Não deduzem da realidade que petróleo é energia, que petróleo é parte integrante do custo de todos os produtos numa economia, que se aumenta o preço por conta de impostos, a população fica com menos dinheiro no bolso para comprar outros bens, como comida, vestuário, serviços, lazer, saúde e educação. Sem falar na constituição de poupança para imprevistos. Eles são contra combustíveis fósseis, mas até a energia elétrica, solar, eólica e nuclear precisam de derivados de petróleo.
Eles não estão preocupados com os pobres. A pobreza é o que os alimenta. Pobre quer sair da miséria, mas eles não deixam, porque é da pobreza que se alimentam. Eles fazem o jogo de soma zero. Por isso defendem mais governo, mais coerção, mais impostos e menos liberdade. Quem também não está entendendo muito de liberdade é o nosso Poder Judiciário, e por isso nós temos mais um episódio da coluna Judiciário em Foco. O governador conduzido ao Tribunal de Exceção. Diz-nos a advogada Kátia Magalhães, a autora dessa coluna, que o mais recente alvo dos vassalos da presidência foi o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, interpelado perante o STJ pelos senhores Reginaldo Lázaro e José Carlos Becker para a prestação de esclarecimento sobre frases por ele proferidas acerca dos eventos na Praça dos Três Poderes, e que, no entender dos autores da medida, poderiam ser tidas como caluniosas. Após o exame do pedido, o ministro Humberto Martins, em vez de cumprir seu dever de ofício e conduzir o processo, inovou os ritos. E, mediante mais uma de tantas decisões monocráticas que tornam qualquer atuação processual entre nós uma mera aposta em um cassino, houve por bem remeter o caso ao STF, por considerá-lo relacionado ao inquérito em curso junto à Suprema Corte para apurar responsabilidades dos autores intelectuais dos atos de vandalismo. Aos olhos do leigo, pode até parecer mais uma etapa da intrincada rotina judiciária. Aos de quem tem a familiaridade mínima com o direito, uma tamanha aberração sobre tantos aspectos que vou precisar de uns poucos minutos de sua paciência, caro leitor, para dissecar essa ferida aberta sem incorrer na chatice dos tecnicismos. E aí a Kátia desenvolve a argumentação para mostrar o absurdo jurídico desta medida contra o governador de Minas Gerais. Juridicamente, moralmente, do ponto de vista liberal, temos uma outra discussão do momento sendo o tema do próximo artigo, do Gabriel Wilhelms, liberdade de expressão. Nicolas Ferreira deve ser cassado? Como muitos de vocês já devem saber, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado mais votado de todos, o deputado Nicolas Ferreira, bolsonarista, defensor do governo Bolsonaro, foi ao parlamento nos últimos dias e colocou uma peruca feminina, loura, e se apresentou como deputada Nicole, para debochar dos transgêneros. O texto do Gabriel Wilhelms discorre sobre esse assunto porque houve quem tenha pretendido e há quem pretenda cassar o mandato de Nicolas Ferreira por conta deste comportamento dele. Podemos considerá-lo, e o Gabriel Wilhelms considera, um comportamento tosco, abjeto, burro, né, que não ajuda, não contribui aos propósitos de defender as ideias, por mais corretas que elas sejam, por mais que a crítica tenha pertinência. O Gabriel Wilhelms considera que esse comportamento é tosco, que esse comportamento não se sustenta, não colabora, mas ele defende que o Nicolas não deve ser cassado, porque isso significa um atentado ao princípio da liberdade de expressão e também à imunidade parlamentar. Então, ele faz essa defesa desse princípio fundamental do pensamento do liberalismo, que é a liberdade de falar, a liberdade de defender as suas ideias, por mais que elas possam ser inoportunas, desagradáveis ou até incorretas. Na liderança do IL Flash de hoje, nós voltamos a mais uma vez o professor Ubiratã Jorge Ório, criticando os economistas do PT. Um misto de populismo político e ignorância econômica. Diz-nos o professor Iório que o governo vem recorrentemente, sem qualquer cerimônia, assestando suas armas contra o que chama de alta taxa de juros. O Banco Central é o vilão da história para o governo petista. Ao mesmo tempo, insinua a revisão para cima das metas de inflação e a própria independência do Banco Central. A artilharia cada vez mais pesada tem levado muitos a indagarem se esses ataques, como diz o título, um misto de populismo político e ignorância econômica, poderão levar à substituição do presidente do banco antes do término do seu mandato no fim do próximo ano. Não se pode esperar nada diferente de um governo cujo chefe ridiculariza o teto de gastos, insinua grotescamente que a meta de inflação deve seguir um padrão Brasil, e não os padrões das leis da economia, abre as comportas para despejar fartamente o dinheiro dos pagadores de impostos, anuncia com orgulho a intenção de desviar esse mesmo dinheiro para emprestar a países com vastos prontuários de calotes,
cria ministérios cuja única finalidade é acomodar aliados e defende ardorosamente a interferência do Estado na economia. Em suma, um governo que parece viver em meados do século passado, atiçado por um populismo que chega a beirar a comicidade e escorado cientificamente, entre aspas, em economistas incapazes de aprender com a longa história de fracasso das próprias ideias. Um resumo maravilhoso do professor Biratan Georgioli. E com isso nós encerramos por hoje o nosso CL Flash. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.